Olá, eu sou André Daniel Heinck e eu vou falar sobre a ressonância da Bíblia na cultura ocidental, ou seja, como as narrativas da Bíblia acabam sendo reutilizadas e ressignificadas dentro de uma vasta cultura ocidental que engloba tanto aspectos religiosos como também aspectos da cultura em geral. Por que isso acontece? Porque a Bíblia possui uma imensa potencialidade de construção de sentidos. O que quer dizer isso? Para além da questão dela ser palavra de Deus, e aqui eu não vou tratar sobre os aspectos sobrenaturais de, enquanto palavra de Deus, ela transformar e influenciar vidas, mas eu vou tratar dos aspectos literários da Bíblia, ou seja, quais são os elementos da Bíblia enquanto literatura que levam ela a ter esse poder de reverberação numa cultura inteira. Tomando um exemplo aqui, né, da cultura pop, a gente pode perceber essa reverberação no filme Homem de Aço, por exemplo. E não só no Homem de Aço, mas em toda a configuração recente, pelo menos, depois dos anos 70, 80, em torno da figura do super-homem. Aqui ele aparece como uma figura absolutamente messiânica, isso aparece no filme inteiro, né, que as pessoas buscam nele um salvador para uma situação que estão vivendo. Isso é o aspecto mais messiânico assim, desse personagem. Nessa cena em que o Clark Kent está em angústia se ele vai ou não se revelar ao mundo, o diretor chega a tornar esse momento explícito. Ele diz, olha, eu estou realmente tratando de uma figura messiânica. Ele coloca ele numa igreja conversando com um padre e a imagem de fundo é a de Cristo no Getsêmani. Então o diretor está dizendo aqui, olha, eu estou de fato apresentando o super-homem como um personagem messiânico. E isso acontece aí na cultura pop de uma maneira bastante ampla, né? Quando os heróis são apresentados como salvadores, pessoas que sozinhas conseguem salvar homens, mulheres, às vezes a humanidade inteira na figura desse grande herói. Então vamos entender como que a Bíblia consegue, a partir das suas narrativas, reverberar algo tão amplo como até na cultura pop. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, da Bíblia no seu caráter literário, caráter polifônico e caráter imaginativo. Primeiro, a Bíblia no seu caráter literário. As narrativas da Bíblia, elas são sempre absolutamente realistas, mesmo quando a narrativa é ficcional. Se você pegar por exemplo, as parábolas de Jesus, por mais que elas sejam ficções, os personagens delas são absolutamente realistas. A gente se depara, né, por exemplo, com uma parábola do bom samaritano, você percebe personagens que são verdadeiros, mesmo que inventados. E o bom samaritano, ele se torna uma personalidade tão importante na nossa cultura, na nossa narrativa, que a gente poderia até imaginar encontrar esse bom samaritano e conversar com ele, quando ele na verdade é absolutamente ficcional. Um dos aspectos mais interessantes da narrativa da Bíblia, das narrativas lá dos patriarcas, por exemplo, do Êxodo e tudo mais, é o profundo realismo do personagem. Mesmo para autores que não acreditam que eles sejam personagens reais, né, por exemplo, Northrop Frye, que analisa o aspecto literário da Bíblia, ele afirma justamente isso, de que personagens como Adão, como Abraão, Moisés e todos mais, que ele pessoalmente não acredita que sejam reais, ele diz que as histórias em si são carregadas de realismo, são personagens que de fato sofrem profundamente a condição humana. Então, para esses autores, a Bíblia, por mais que eles acreditem que boa parte das suas narrativas sejam ficcionais, elas são profundamente verdadeiras e realistas, né? Por quê? Porque eles apresentam a humanidade tal qual ela é, com o sofrimento real dessa humanidade, né? Isso é feito através de uma narrativa profundamente realista. Então esse é o primeiro dado do caráter literário da Bíblia, essa realidade dela. Por isso alguém pode criticar a Bíblia e dizer, olha, se tu torcer a Bíblia sai sangue. Por quê? Porque ela de fato apresenta a humanidade na sua condição mais real, né? A Bíblia ela apresenta a verdade, e a verdade sobre nós não é lá muito bonita. Segundo fato literário é que a intenção do texto bíblico é sempre teológico, né? Mesmo quando ela está
apresentando história, essa história tem uma razão de ser, e a razão de ser é sempre a condução divina. Deus é central na história. Todos os outros personagens são absolutamente secundários. Abraão, por mais importante que seja, ele é secundário. Moisés, por mais importante que seja, é secundário. Esses personagens só existem, só têm valor na medida em que Deus decide algo sobre eles. Deus é o grande sujeito de todas as histórias da Bíblia. No Novo Testamento, o grande sujeito é Jesus Cristo, né? Porque ali ele é apresentado como Deus. Então, Deus é central, Jesus Cristo é central em toda essa narrativa. Um exemplo aí, né, numa pintura do sacrifício de Isaac, né, a narrativa do sacrifício de Isaac, ela apresenta todo esse drama de uma realidade humana, aqui o sofrimento de Abraão diante desse pedido absurdo do divino, né, de entregar o próprio filho, talvez a própria dúvida do filho está ali narrado nessa história, e o sofrimento deles é profundamente real sobre aquilo que pode ou deveria acontecer e que finalmente é impedido, né? Mas o grande centro dessa história, o personagem central não é nem Abraão e nem Isaac. O personagem central, ou o sujeito, não é nem o personagem, é o sujeito dessa história, é Deus, que está aqui provando Abraão na sua fé. O outro caráter que gostaria de trazer é o caráter polifônico da Bíblia. A Bíblia possui uma grande pluralidade de vozes nos seus registros. Não é apenas uma pessoa que escreve a Bíblia, são dezenas, talvez centenas, talvez milhares de pessoas envolvidas na escrita dessas páginas da Bíblia, o que demonstra que não há uma única possibilidade de vista, inclusive, daquilo que a Bíblia está narrando. Você tem pluralidades não apenas de autores, mas de opiniões. Você tem textos de escravos e textos de monarcas. Tem textos de poetas e textos de militares. Temos aí opiniões a favor de monarquia e opiniões contrárias à monarquia. No Novo Testamento você tem um livro como Tiago, que dá um valor muito grande para as obras, como demonstração de fé, e outro livro como Gálatas, que vai falar da importância da fé, né, e que é muito maior do que as obras. Então há uma tensão entre diferentes vozes que perpassa a Bíblia inteira. Se você lê Provérbios, vai encontrar uma série de conselhos de como você vai viver para ter uma vida tranquila, sem muitos percalços, ou de uma vida justa e abençoada. Chega em Eclesiastes e diz, eu fiz tudo isso e não deu certo. Então há diferentes vozes. Por quê? Porque a relação do humano com o divino não se dá conta a partir de uma única perspectiva, né? Há diferentes experiências e a Bíblia está narrando isso tudo. Além disso, as narrativas bíblicas são lacunares e indeterminadas. Ela nunca nos apresenta, por exemplo, ou raramente nos apresenta o que alguém está pensando quando está agindo. Ela deixa para a gente imaginar o que ele está pensando, mas nós não sabemos as intenções dos personagens, nós não sabemos, né, o que eles estão pensando. Isso geralmente a Bíblia está nos omitindo na sua narrativa, o que enriquece essas possibilidades de leitura e de compreensão de um texto bíblico, justamente por isso. Eu trago como exemplo aqui, os evangelistas Marcos e Lucas, que são justamente duas perspectivas diferentes de uma mesma história, que é a história de Jesus Cristo. Que, na verdade, nós temos aí até 4 perspectivas diferentes apresentando a mesma história, inclusive com algumas diferenças narrativas que nos trazem alguns problemas, né? O teólogo Justo Gonzalez nos afirma que Deus nos deu 4 evangelhos e não apenas um, não unificou isso tudo, e a igreja também não unificou, respeitando essa diferença, justamente para que nós não pudéssemos colocar o evangelho no bolso e dizer nós temos absolutamente tudo fechado, enquadrado do jeito certo que Deus quer e etc, etc. Justamente por isso, porque ele incentiva a pluralidade das vozes, e a Bíblia tem essa característica. Finalmente, a Bíblia tem também um caráter imaginativo, né? Ou seja, ela promove a imaginação justamente pela sua forma de se apresentar as narrativas. Então ela tem
como principal recurso comunicativo a metáfora. Então a metáfora, ela tem, né, enquanto figura de linguagem, ela tem essa peculiaridade. Ela é uma palavra que vem carregada de um segundo sentido, e esse segundo sentido, que não é o sentido direto, é aquilo que leva a uma reflexão. Geralmente você tem o pensamento sobre Deus na Bíblia apresentado na forma de metáforas e não na forma de raciocínio, de racionalidade direta ou especulativa. Raramente a Bíblia especula, né? Geralmente ela apresenta metáfora. Então Deus é um castelo forte, né? Aliás, isso aqui é mais para o Lutero, né? Mas Deus é uma fortaleza, né? O Lutero transforma isso lá no hino dele. Você tem Deus como luz, Deus como um sol da justiça. Então são as metáforas, essas figuras que vão acrescentando para nós alguma ideia sobre como Deus é. No Novo Testamento é mais forte ainda. Jesus diz: eu sou um caminho, a verdade e a vida. E aí nós ficamos pensando o que significa, afinal, ser caminho, ser verdade, ser vida. Porque essas metáforas nos convidam a refletir e a imaginar também. Então ela amplia o pensamento, ela faz com que a gente voe mais longe daquilo que apenas a especulação proporciona. Além disso, os acontecimentos narrados da Bíblia se tornam em mitos fundadores. O que quer dizer isso? Eles se tornam narrativas que vão sendo replicadas e que explicam a existência de um povo, explicam a origem de um povo ou a origem desse grupo. Então, por exemplo, né, isso mito fundador, sempre esclarecendo, ele não quer dizer que a história não aconteceu, mas significa que ela se transformou em algo a mais do que simplesmente um acontecimento do passado. O acontecimento do passado se torna menos importante, mas a narrativa e o fato dele explicar uma origem, ele se torna maior ainda do que o próprio fato ocorrido. Então, você tem como o mito fundador do antigo Israel a história do Êxodo. Então, a história do Êxodo vai ser replicada permanentemente e vai explicar a origem desse povo. É um povo que é salvo da escravidão por Deus. É um povo escolhido por Deus para algo. E assim vai se construindo, então, toda essa essência de quem esse povo entende ser. O N.T. Wright, ele afirma, para nós que os evangelhos, por exemplo, são o mito fundador do cristianismo. Quer dizer, nessa narrativa dos evangelhos nós temos a base de quem nós somos. Na história, na narrativa de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, nós temos a base daquilo quem nós somos e aquilo que explica de onde viemos. Por isso que é um mito fundador. Mas nós cremos firmemente que essa história aconteceu. Ela não é o sentido de mito de algo falacioso. Não, ela é algo que aconteceu e que se torna mais do que o acontecimento. Ela se torna uma explicação de essência daquilo que nós somos. E aí nós temos aqui, por exemplo, essa figura do cordeiro místico, em que você vê justamente essas histórias antigas reunidas em imagem, pela imaginação que essas imagens produzem. Então, uma figura central de um cordeiro, cujo sangue é aspergido numa taça, ele está num altar. E o cordeiro vai remeter justamente a essas metáforas do Antigo Testamento, do cordeiro pascal, do cordeiro também do sacrifício, do holocausto, e o cordeiro que é Jesus Cristo no Novo Testamento, apresentado também como uma metáfora daquilo que ele viria a fazer na cruz, e ao redor os anjos. Então, diante deste cordeiro, que aqui já se sacrificou, já derramou o seu sangue no cálice da ira de Deus. Aí você vai ter várias figuras trabalhando junto nisso, mas esse já é o cordeiro vitorioso, o cordeiro ressurreto, que completou a sua obra, sendo adorado pelos anjos ao redor. Então é assim, esse é o poder imaginativo que essas imagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, acabam reverberando em outras coisas para além delas mesmas, que aqui é a própria arte cristã na sua configuração ao longo dos séculos. Então, esses são os elementos principais que a gente pode encontrar na Bíblia, o motivo pelo qual ela tem essa ressonância ao longo dos séculos e até dos milênios. O seu caráter literário, o seu caráter polifônico e o seu caráter imaginativo,
produzindo então imagens e produzindo reflexões ao longo dos séculos. Então, um exemplo para a gente entender melhor, né, em imagens, como funciona essa ressonância. Aqui nós temos uma pintura, é claro, bastante tardia, imaginativa, que não tem sequer uma referência arqueológica e histórica muito real, mas já é a ressonância acontecendo aqui. Ele vai apresentar artisticamente uma concepção. E essa história, essa concepção aqui, ela parte de uma narrativa original da Bíblia, que é a história do Êxodo. Então eles atravessaram o Mar Vermelho e aqui está essa reverberação então dessa narrativa antiga da história original do Êxodo. Mas é interessante como essa história original do Êxodo, que já na Bíblia se torna uma narrativa de essência, uma narrativa fundadora, entre aspas, um mito, ela vai aparecer dentro da própria Bíblia como um eixo sobre o qual outras narrativas se constituem. Por exemplo, a própria história de Abraão partindo para Canaã. Abraão sai, né, da sua terra e vai em direção ao quê? A Canaã, que é uma terra prometida a ele, e o eixo estrutural sobre o qual o autor escreve a história de Abraão, que acontece antes do Êxodo, é narrada como se fosse um Êxodo. Abraão é inserido numa história com uma estrutura literária de Êxodo. Né? Tipo, poxa, mas aconteceu antes, como é que vai usar a estrutura? Ué, quem está escrevendo a história de Abraão já viu o Êxodo, já conhece o Êxodo, já vivenciou e está usando a base do Êxodo para escrever a história de Abraão, que aconteceu antes. E esse é o poder dessa história original. Ela se torna base para contar outras histórias. E é isso que está acontecendo aqui, que aconteceu dentro da própria Bíblia. A própria história de Jesus Cristo é contada, principalmente em Mateus, mas nos outros evangelistas também, como uma história de Êxodo. Então Jesus, inclusive, tem lá a escolha dos 12 apóstolos, que são os 12 profetas. Ele sobe a um monte para dar a lei, como Moisés, e por aí vai. O N.T. Wright trabalha muito essa questão, né, do eixo narrativo do Êxodo, que é usado para escrever nos evangelhos a história de Jesus Cristo. E, inclusive, Jesus morre na Páscoa, não é à toa. A Páscoa é a própria celebração da libertação dos escravos, e aqui se torna a celebração em Cristo da libertação das trevas, da escravidão, do pecado e da morte e tudo mais. Então Cristo é apresentado na estrutura do próprio Êxodo, a sua história. E a tradição cristã vai transformar, inclusive, no Novo Testamento como um cumprimento do Antigo Testamento. Então essa história do Êxodo se torna um tipo da história que viria, que é Jesus Cristo, o antítipo, ou seja, Jesus Cristo é o cumprimento daquelas expectativas lá do passado, e aparece aqui então como o novo e definitivo Moisés, como o novo e definitivo Davi, como o Messias aguardado e tudo mais. Mas além do cristianismo, no próprio islamismo, essa estrutura do Êxodo é utilizada. Aqui uma pintura que não tem a ver com Maomé, mas é a respeito dos árabes. Então, essa figura aqui, estou usando para representar Maomé, que é apresentado no Alcorão como um novo Moisés. Ele é descrito com as características de Moisés, é apresentado como Moisés. E toda a sua hégira, quer dizer, o seu retorno de Medina a Meca, ele é apresentado como um Êxodo. Então a história do Êxodo serve como uma base para contar a história de Maomé e do início do Islã. Essa mesma história do Êxodo e da conquista de uma terra prometida é usada pelos peregrinos que deram origem à América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos, que contaram a sua conquista da América como se fosse um êxodo. Não é à toa que, por onde eles passavam, eles fundavam cidades com nomes bíblicos, de Nazaré, de Belém, e por aí vai. Então, essa história vivida por eles naquele momento, ela usa como base as próprias narrativas bíblicas para compreender aquilo que eles estão vivendo naquele momento. E muito mais recentemente, a história do retorno dos judeus da diáspora para a fundação do Estado do Israel em 1948, que começa com os movimentos da Aliá, e no final do século XIX, é contado como um êxodo, um novo êxodo. Não é à toa que este navio, que foi palco de uma história
dramática da ida de judeus exilados da Inglaterra para a Palestina era chamado de Êxodos, porque eles entendiam que estavam vivendo de novo um êxodo, ou seja, eles estavam vivendo uma repatriação, um retorno para a Terra Prometida, e isso tudo é contado como sendo um êxodo. E aí nós vemos então esses aspectos de reverberação da própria narrativa bíblica, como ela vai sendo ressignificada e também, né, assimilada pelos mais diferentes grupos para contarem e narrarem a si mesmos, né? Então a Bíblia ela tem esse potencial de ressonância das suas narrativas. Se de um lado nós temos a Bíblia com esse potencial todo literário de ressoar as suas narrativas para os mais diversos fins, do outro lado nós temos um ser humano, né? Então agora eu quero que a gente dê uma olhada no aspecto humano, quais são os elementos do humano que vão interagir com esses aspectos literários da Bíblia. Então, em primeiro lugar, o caráter simbólico, depois o caráter litúrgico e o caráter narrativo do ser humano. Então o caráter simbólico, em primeiro lugar, ele está baseado no quê? Está baseado no fato de que o ser humano intermedia o mundo por meio do símbolo. Ou seja, diferente dos animais, que os animais reagem diretamente ao mundo, então ele tem um sistema receptor, e você recebe os estímulos do mundo e imediatamente você reage a este mundo, né? Então, seja estou com fome, estou com frio, preciso me proteger de alguma coisa, então isso os animais vão reagindo. O ser humano tem o quê? Pensamento. O ser humano pensa. E ao pensar, ele insere um novo elemento dentro desse sistema todo. Então ele recebe a ação do mundo, e ele não reage imediatamente. Primeiro isso é filtrado pelo pensamento, é filtrado pelo cérebro. E aí o ser humano vai ser influenciado por uma série de outras coisas no momento de reagir. Ele tem esperanças, ele tem sonhos, ele tem percepções a respeito da realidade do mundo que são filtradas pelo pensamento dele. Então ele, antes de reagir, ele tem esse processo desse sistema de raciocínio e pensamento. Por isso que o Ernst Cassirer chama o ser humano então de homo symbolicus, né, que ele é baseado no símbolo. Então ele reage, ele intermedia o mundo por meio do símbolo, né? Por quê? Porque o ser humano habita a realidade por meio da linguagem, né? Então é por meio da linguagem que interpretamos o que está acontecendo diante de nós. Então, obrigatoriamente, a nossa relação com o mundo ela passa pela linguagem. Então nós lemos e interpretamos o mundo. Isso é a base desse ser humano simbólico. Temos um segundo caráter do ser humano, que é o caráter litúrgico. Então o que acontece? Nós, como seres humanos, temos lá todos os nossos mitos fundadores, temos as metáforas, né, que fazem parte do nosso cotidiano e tudo mais. E nós juntamos então esses nossos mitos fundadores, as nossas metáforas e todos esses elementos de linguagem em rituais. Então são os rituais que unificam, né, essas liturgias que unificam os mitos com as metáforas no nosso procedimento. Por exemplo, na Santa Ceia. Quando a gente celebra a ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma liturgia, nós lembramos de que Cristo morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse mito fundador, lembra que eu falei antes sobre o mito, estou unificando ele com a metáfora. Qual é a metáfora? Eu como o pão e eu como o vinho, que fazem o quê? Que simbolizam o próprio Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Estou falando da perspectiva batista. Se for de outra perspectiva, né, presbiteriana ou luterana ou católica, então ali há uma outra relação mais de materialidade desse pão e do vinho, mas que não muda do sentido fundamental da metáfora, né? O pão é o corpo, o vinho é o sangue de Cristo. Então essa liturgia, esse ritual que estamos fazendo, ele junta as metáforas, ele junta os mitos, e com isso tudo eu faço o quê? Eu coloco esse elemento todo para dentro de mim, eu como ele. E aí eu passo então, né, a interagir com o meu corpo em relação a esses elementos de fé e elementos narrativos.
Então isso tudo vem fazer parte da minha corporeidade, muito literalmente, né? Então as liturgias fazem justamente isso. Elas tocam o nosso corpo e, tocando o nosso corpo, fazendo parte dessa carcaça toda, ela acaba moldando o meu desejo. Quer dizer, as liturgias, conforme nós vamos exercitando essas liturgias, o nosso desejo vai se direcionando a essa coisa da qual nós participamos da liturgia. E é por isso que a gente faz liturgia em tudo. Se a gente vai num estádio, a gente participa de uma liturgia de exaltação do meu time de futebol. Se eu vou num cinema, eu participo de uma liturgia em torno daquele filme que a gente gosta de assistir. Se a gente vai numa formatura, a gente participa de uma liturgia, e tudo isso vai moldando o nosso desejo. Então o ser humano é profundamente litúrgico nas suas relações com essas narrativas todas e essas histórias todas. E por que isso é tão importante? Né? Porque o ser humano tem um caráter narrativo fundamental. A nossa realidade é uma realidade caótica. Nós vivemos no meio desse caos de acontecimentos que, a rigor, eles não têm um sentido direto na nossa vida. A gente precisa contar histórias e colocar esses acontecimentos dentro de uma narrativa para que isso dê sentido à vida. Então eu preciso das narrativas e das histórias para dar algum sentido aos acontecimentos e dar sentido àquilo que vai ser. Por isso que todos os países precisam, por exemplo, de uma narrativa que conte a origem da sua história. Porque senão você não tem sentido de existência. Então, olha, o Brasil vivia um problema de ser menosprezado pela metrópole, e aí os brasileiros e o Dom Pedro I resolveu fazer a independência, porque nós temos que agora ter o nosso país independente e tudo mais. E aí tem o quê? Tem as histórias dele às margens do rio, do Ipiranga, e aí ele faz o independência ou morte. Então você vai articulando esse monte de narrativas, e inclusive metáforas, tem ali um rio, tem ele sentado em cima do cavalo, tem a espada e tal, e isso tudo vai ser articulado então em liturgias também, como o 7 de setembro, como hastear uma bandeira, etc, etc. Então tudo isso faz parte do quê? Desse caráter narrativo do ser humano. Por isso que a gente escreve histórias de fundação da igreja. Por isso a gente escreve biografias sobre as pessoas. É isso. É no momento que você pega esses eventos caóticos e coloca numa sequência narrativa de início, meio e fim, você dá um sentido literário à vida e você dá sentido à vida. Olha, agora faz sentido. Então nós explicamos a vida por meio da narrativa. Por exemplo, se eu tiver que contar quem eu sou para qualquer pessoa, eu dizer meu nome não significa nada. André Daniel Reinck, o que significa? Não tem um significado. Se eu disser, eu sou designer, historiador e teólogo, alguém está, puxa, que confusão, que mistura de coisas, ainda não está entendendo quem é o André. Para começar a entender quem é o André, eu tenho que começar a contar histórias. Então, olha, eu era jovem, eu não sabia o que fazer, eu decidi me tornar designer, então eu estudei desenho industrial e sou designer a vida inteira, aí eu vou contar mais história. Por que eu decidi fazer história? Por que eu entrei por esse campo? Aí alguém diz, você largou o design? Não, não larguei o design, eu acrescentei a história. Opa, agora você começa a acrescentar elementos que vão começar a dar a entender quem é André Reinck. Mas para entender quem é André Reinck, você tem que obrigatoriamente ouvir uma história minha. Então a gente vai ter que contar histórias para dizer quem nós somos, porque são as histórias que nos dão sentido. Então, para resumir a ópera, as nossas identidades são narrativas. A gente acaba... isso não quer dizer que a gente pode dizer qualquer coisa sobre nós, mas nós damos sentido às coisas que estão acontecendo ao nosso redor quando nós inserimos essas coisas dentro de uma grande narrativa. E essa narrativa é que vai dar sentido sobre quem nós somos. Então, a partir disso, agora vamos voltar para os dois pontos anteriores, a questão da Bíblia e a questão do humano. O que acontece quando a Bíblia, com o seu caráter literário, polifônico, imaginativo, e lembrando que a Bíblia é um livro, que a Bíblia apresenta narrativas, quando esta Bíblia encontra o ser humano, que é um ser basicamente fundado em símbolos na linguagem, fundado em liturgias e que usa as narrativas para explicar a si mesmo, o que acontece quando isso se junta?
quando você junta este humano sedento de narrativas com a Bíblia que é baseada em narrativas, você encontra identidades bíblicas. Você vai forjar identidades bíblicas, ou seja, de grupos diversos, os mais diversos, que por esse encontro com as narrativas bíblicas vão forjar a sua própria narrativa de existência sobre a própria narrativa da Bíblia. É o que acontece agora aqui, por exemplo, botando uma imagem da sinagoga, de uma sinagoga na Polônia. Né? Então, uma sinagoga, você olha essas imagens, puxa, parece brasão europeu, parece medieval, é bastante diferente até do que você imaginaria para algo judaico. Mas não, estão todos os elementos aí. Na frente você tem os 10 mandamentos, aparecem os leões, aparecem essas figuras que são também bíblicas, que estão apresentadas aqui numa forma quase de uma heráldica medieval. Né? Mas é uma narrativa, são grupos de imagens baseados em narrativas que saem da Bíblia, mas vão se ressignificando em outros tempos em formas artísticas bem diferenciadas. Você vai ali para o menorá, que está na frente do parlamento do Knesset em Jerusalém. Esse menorá também, ele tem uma origem bíblica, aparece, que é mencionada lá na construção do primeiro tabernáculo, e depois vai reaparecer também no templo e até lá no Novo Testamento. Esse menorá, ele é aqui ressignificado com um sentido histórico de Israel, com inclusive várias imagens gravadas nele de episódios da história judaica ao longo dos tempos. Então aqui ele ganha um novo sentido, inclusive um sentido político e histórico, para além da questão religiosa original da Bíblia, né? Porque o Knesset e todo o Estado de Israel é um movimento absolutamente laico, que funda-se a história então de Israel a partir dessa narrativa bíblica, mas para além dela. Aqui uma imagem de um judeu ortodoxo lendo, né, provavelmente a Torá, diante do muro ocidental em Jerusalém. Ele que usa uma vestimenta que tem rigorosamente zero a ver com o período antigo da Bíblia, mas que tem toda uma história também que está ligada ao processo judaico no Oriente Europeu e que deu origem a esse tipo de vestimenta que é típica aí do movimento askenazi judaico. Né? Assim como há outros tipos de movimento, mas que todos são ancorados também em algumas ideias bíblicas, né? Mas que não são diretamente extraídas da Bíblia, mas que derivam também dessa Bíblia. Aqui o próprio, duas mulheres militares, inclusive, junto ao muro ocidental em Jerusalém, né, o exército de Israel, que também se fundou, né, boa parte de milícias antes de se tornar o exército para valer, e no exército hoje mesmo ele é fundado nas histórias principalmente de Josué, de conquista da terra, nas histórias militares de Davi e tudo mais. Então aqueles textos bíblicos inspiram a própria existência do exército israelense moderno, que hoje, né, também é o exército de uma nação, que é a nação Israel. A própria bandeira do Estado de Israel, que tem uma história de configuração, que é curiosa, né? Porque originalmente a bandeira de Israel, os símbolos, essas linhas azuis sobre o fundo branco, eles são baseadas no talit, né? O manto de oração. O símbolo da estrela de Davi, por exemplo, que não era de Davi, que é um símbolo que passa a ser usado a partir do século XVII pelo judaísmo, e aí ele é assimilado, já existia em religiões orientais, em vários outros sentidos religiosos ou não religiosos, às vezes só de grafismo, mas acabou sendo incorporado aí pelo judaísmo e acabou entrando aí a partir do movimento sionista no final do século XIX e se tornou na bandeira de Israel, que é uma bandeira laica, também de um Estado laico, né, mas que não tem um sentido religioso, mas é um sentido laico, né, mas nasce do quê? Das páginas dos mantos, né, lá do Antigo Testamento, que vai virar o manto com os tzitzim, né, que são aqueles fios lá no Novo Testamento, e que depois vira o talit, e aí vai acabar na bandeira de Israel. Só que do movimento secularizado, né, e laico. É curioso aí que os evangélicos hoje pegaram essa bandeira que saiu do meio religioso de Israel, se tornou
entrou no meio laico, foi transferido para lá, e os evangélicos retiram do meio laico e devolvem para o ambiente religioso, quando botam ele na frente de uma igreja, por exemplo, né, no púlpito de uma igreja, ou na marcha para Jesus. Então acontece um processo inverso de uso desses símbolos, né? Um símbolo que era originalmente religioso vira laico, e pelos evangélicos sai do laico e volta para o religioso. Apenas a título de curiosidade, né? Mas aí temos outro lado também, as reverberações dessa Bíblia para o meio cristão. Aqui uma escultura de Jesus Cristo, que também deriva da Bíblia do Novo Testamento, né? Dentro de uma tradição que foi se desenvolvendo, e que ele faz aqui uma bênção, que é a bênção do Oriente, né? A bênção que Cristo está fazendo aqui a partir dessa representação na Catedral de Berlim, e deriva também da mesma Bíblia, né, mas reverbera de outras maneiras diferentes dentro da tradição cristã. Aqui nós temos uma liturgia ortodoxa, em que ele está, este padre, o Abuna, não sei qual é o caso aqui, ele está com um incensário passando, né, carregando um livro. Geralmente esses livros são os próprios evangelhos, numa tradição que também deriva da Bíblia. Às vezes nós, como protestantes, a gente olha essas cenas, isso aí vem do paganismo. Não, isso não vem do paganismo, isso vem da inspiração do incenso lá no Antigo Testamento. Então o incenso do Templo de Salomão, ele se transforma nesse incenso dentro da liturgia de muitas igrejas ortodoxas. Ele passa com esse incensário no meio do povo, que aí a simbologia é o que? É o Espírito Santo que está entre este povo, né, que está lá dentro do templo da presença de Deus. Ao mesmo tempo, a gente olha aqui um culto evangélico, as pessoas adorando de mãos erguidas, e isso é tão bíblico quanto a imagem anterior que a gente viu, porque, né, nós temos salmos que falam de adorar a Deus de mãos erguidas e por aí vai. Quer dizer, são reverberações também, né, daquilo que está na Bíblia, mas de uma maneira absolutamente diferente e distinta daquela que você tem numa missa católica ou numa liturgia ortodoxa, ou mesmo numa liturgia judaica dentro de uma sinagoga. Aqui finalmente então o pingente de cruz, né? Um símbolo que só faz sentido se você conhece a narrativa. Então ele se torna um símbolo usado, e aí você pode ter símbolos da cruz ou símbolos do crucifixo, por exemplo, em que aparece o crucificado, e por aí vai, que reverberam também as próprias narrativas bíblicas. Quer dizer, é uma história bíblica que se torna num símbolo, e nesse símbolo está resumido todo o resto. Então você só encontra sentido nesse símbolo se você conhece a história. Cristo morreu pelos meus pecados. Então essa frase resume a narrativa inteira, e essa frase, em termos visuais, está resumido nesse símbolo. Mas tudo isso só faz sentido dentro da grande narrativa que a Bíblia apresentou. Então, aqui tem algumas pedras comemorativas, e de novo, a gente vê esses desenhos e eles só fazem sentido para nós se nós conhecemos as narrativas bíblicas. Então você tem as 3 cruzes, aí você sabe que é especificamente a crucificação de Cristo, está aí na narrativa. Você vê lá atrás um peixe. Se é um peixe, você sabe que está relacionado, né, ao episódio dos pescadores de homens, os apóstolos, e você vê uma tumba aberta. E uma tumba aberta é a ressurreição de Cristo. Ou seja, essas figuras todas, elas só fazem sentido para nós por causa da ressonância da Bíblia. Conhecemos essa história, e essa história vai ressoando, ecoando ao longo das eras e se tornando novas figuras, novos símbolos, mas todos eles têm a origem na própria Bíblia. Então, se quiser entender melhor essas questões todas que envolvem a Bíblia e a maneira como nós a recebemos, né, eu digo cultura ocidental como um todo, judaísmo, cristianismo e tudo mais, te sugiro aqui o meu livro Nós e a Bíblia. Nesse livro eu apresento uma primeira parte que é sobre a hermenêutica, né? Então eu explico como funciona, como acontece a hermenêutica dentro de um aspecto mais filosófico. Não é um livro sobre como devemos interpretar, mas sobre como ela acontece, ou seja, como textos, e principalmente o texto bíblico, se torna em vida e prática para nós. Então essa primeira parte hermenêutica explica isso. Depois eu explico uma história de como o judaísmo foi interpretando esses textos bíblicos e assimilando esses textos bíblicos, e como o próprio Estado de Israel se usa da Bíblia para se fundar enquanto nação moderna. E depois eu apresento então a parte do cristianismo, como o cristianismo, né, vai
receber o texto bíblico e constituir a sua cultura a partir do mesmo texto da Bíblia hebraica e quais são os pilares que definem um e outro. Então fica aí a dica, né? Nós e a Bíblia, para compreender melhor essa parte. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe.